Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vou fazer uma questão de geometria molecular da UniOeste que diz o seguinte: abaixo está representado o mecanismo de uma reação de substituição nucleofílica de primeira ordem, também chamada de SN1, se tu quiser procurar mais, né, pelo Google por aí. Então, essa reação ocorre pela formação de um intermediário catiônico, carbocátio. Neste caso, a hibridização do carbono que retém a carga positiva é do tipo sp2. A geometria dos orbitais, uma hibridização ou hibridação sp2 é do tipo tetraédrica, trigonal plana, linear, octaédrica, quadrado planar. Olha só, vamos dar uma olhada primeiro nessa reação que está acontecendo aqui, né? Uma reação de substituição. A reação de substituição geralmente ela vai ocorrer, né? Quando não quebra a ligação dupla, quando não forma a ligação dupla, né? A gente apenas substitui um dos componentes aqui, né? Um dos átomos ou de um grupo de átomos que está ligado num carbono, né? São reações geralmente orgânicas, né? Reação de substituição, adição e eliminação geralmente são reações orgânicas. Então a gente coloca aqui, ó, carbono, carbono, né? Para quem não sabe, esses tracinhos aqui são carbono, né? Isso é importante saber. Aqui eu também tenho outros carbonos aqui que eles estão subentendidos, né? Então esses três carbonos eu vou destacar aqui que tem três carbonos. Claro, aqui tu ainda preenche com os hidrogênios, né? Esses carbonos são ligados cada um deles aqui em três hidrogênios, né? Para fechar as quatro ligações do carbono. E a parte importante que tu veja que a gente trocou aqui o cloro pelo CN. Então por isso que é uma reação de substituição, né? Porque a gente fez uma troca, uma substituição. Por que a gente chama de nucleofílica? Nucleofílica é quando um cara que gosta de núcleo, em outras palavras, ele tem que ser negativo, porque o núcleo do átomo é positivo. Então, um cara que gosta de carga positiva, em outras palavras, um cara que gosta de núcleo, né? Por isso que é filos, né? Gostar de núcleo é quando um cara negativo ataca essa molécula, no caso aqui, esse carbocátion. E aí ocorre uma substituição. Primeira ordem que ele está falando aqui, gente, é a primeira ordem com relação lá à cinética química, tá? A cinética química tem uma lei chamada Lei de Gutenberg-Roege, ou Lei da Ação das Massas, que a gente escreve sempre velocidade igual a constante cinética vezes concentração do reagente. Se o expoente aqui for 1, é de primeira ordem. Se o expoente é 2, é de segunda ordem. E a gente abrevia essa reação aqui como SN1, que é a reação de substituição nucleofílica, substituição nucleofílica de primeira ordem. Só para constar, né, existe também a reação de substituição nucleofílica de segunda ordem, que é a SN2. Então, existe a SN1 e existe a SN2. E é por isso que foi destacado ali que é a primeira ordem. Só que ele quer que a gente foque aqui no carbocátion, tá? Que é esse intermediário da reação. Então, eu imagino que primeiro é formado esse intermediário aqui, onde ele perde, né, o ânion cloreto, que vai embora. E aí vai entrar aqui o ânion cianeto. Então, o cianeto entra criando aqui, né, essa molécula, essa que a gente chama daí não de cianeto, né, porque cianeto é mais da inorgânica, né, esse é o ânion cianeto. Mas quando ele se gruda aqui no carbono, a gente chama de nitrila. Até pode chamar de cianeto, de eterquibutilo aqui, sem galho. Mas também a gente chama de nitrila na química, tranquilo? Então, neste caso, a hibridização do carbono que retém a carga positiva é do tipo sp2. O único carbono que está com uma carga positiva, né, é justamente esse nosso composto aqui de transição, né, que é o carbocátio. Então, ele quer saber a geometria desse cara. Então, pelo desenho aqui, a gente já basta só olhar para a estrutura e ver, poxa, está formando um triângulo, né? E se formar um triângulo, a gente tende a marcar trigonal, triangular ou trigonal, triangular, planar. Então, a geometria dos orbitais numa hibridização sp2 é do tipo... Então, olha só, caso você não consiga identificar isso, vamos fazer aqui um resuminho. Toda vez que eu tiver um átomo ligado em outros dois átomos, tá? Utilizando todos os seus elétrons, quer dizer, não sobrando nenhum par de elétrons,
O berílio tem 2 elétrons e usou os 2 elétrons, tá? Como é que eu sei que o berílio tem 2 elétrons? Ele está no grupo 2 da tabela periódica. O carbono ele tem 4 elétrons e usou os 4 elétrons. Aqui o carbono também tem 4 elétrons. Como é que eu sei? Ele está no grupo 14 da tabela periódica, né? Então 4 elétrons. E usou os 4 elétrons para fazer as ligações. Só que aqui no caso foi duas ligações, né? Digamos, uma tripla e uma simples. Então toda vez que acontecer isso, né? A minha geometria vai ser linear. Esse ângulo aqui de repulsão entre as ligações, se você quiser anotar, é de 180 graus, né? 180 graus, porque elas têm que ter um afastamento máximo para ter uma repulsão mínima. E a hibridação ou hibridização, tanto faz como você falar isso, é chamada de sp2. Então, essa molécula aqui, que ele está dizendo 3 ligações assim, né, desse tipo, não tem como ser sp2, mas que não vai ser linear, tranquilo? Agora, se eu tiver apenas 3 elétrons, né, e esses 3 elétrons estão fazendo 3 ligações. Então, eu estou usando todos os elétrons. E aí eu tenho que repelir, né? Cada ligação aqui é sempre formada por um par de elétrons, né? Só que um elétron aqui que vem do boro e um que vem do hidrogênio. Então, o boro, ele tem 3 elétrons. Como é que eu sei? Porque ele está no grupo 13 da tabela periódica. E como a união oeste da tabela periódica é tranquilo. Então, esse cara aqui vai ser um ângulo de 120 graus. E a hibridação disso, né? A geometria a gente diz que vai ser trigonal, que forma um triângulo. E a hibridação é sp2, que é bem o caso da questão. Eu também poderia ter um carbono, né? Que tem 4 elétrons. Só que em vez de fazer duas ligações, que nem o carbono fez aqui, né? Aqui ele está fazendo 3 ligações, que é uma dupla e duas simples. Então, essa geometria trigonal, se quiser falar trigonal plana, tá valendo, tá correto, né? Porque não existe triângulo tridimensional. A princípio, todo triângulo é plano. Então, hibridação SP2, essa aqui é a nossa resposta. Mas deixa eu te mostrar as outras aqui, ó. Vamos ver se eu tiver 4 ligações, tá? Então, esse carbono aqui ele tem 4 elétrons e fez 4 ligações. Olha só, 4 ligações simples. Então ele vai ficar no formato de um poliedro, é que tem faces iguais, né? Essas faces elas são congruentes, né? Eu tenho um triângulo aqui no lado, um triângulo lá atrás e um triângulo, né, aqui embaixo. Então tem um triângulo aqui embaixo e um lá atrás, eles são praticamente idênticos. Então, por isso que eu posso falar que são 4 lados iguais, né? Que vai ser uma geometria tetraédrica, que é o caso, né, da hibridização sp3, que é o caso dessa aqui, né, geometria tetraédrica, e dessa aqui, né, esse carbono também tem geometria tetraédrica. Já esse cara aqui não, né, esse carbono aqui do carbocártio é trigonal, então não poderia marcar tetraédrica. E octaédrica, né, octaédrica é quando forma um octaedro, né, isso acontece quando eu tenho um enxofre está no grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada, e ele consegue fazer 6 ligações. E aí a repulsão máxima dessas ligações é 90 graus, tá? Eu tenho que imaginar um triângulo aqui, tá? Um quadrado aqui. Então esse quadrado é perpendicular, lembra que essas ligações em forma de cunha estão se aproximando de você, né? Enquanto as ligações aqui que estão em forma de cunha tracejada, elas estão se afastando de você. Então aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui também tem um ângulo de 90 graus. Então eu tenho uma pirâmide do Egito aqui em cima, né, que a base é um quadrado. Eu tenho uma pirâmide do Egito aqui embaixo, que a base também é um quadrado. Então, como eu tenho 4 faces aqui em cima e 4 faces aqui embaixo, eu vou chamar isso aqui de 8 faces, né, iguais. Então essa aqui vai ser a nossa octaédrica e a hibridização sp3d2. Lembrando que o sp3, né, o S ele só tem um quadrinho, o P ele só tem 3, é por isso que não existe sp4, né? E se tiver 6 ligações, né, eu vou ter que botar uma mais 3 mais 2. Então eu vou precisar pegar 2 emprestado lá do subnível D, que o D tem 5, né? Então eu vou pegar 2 emprestado aqui. E aí vai ficar sp3t2. Tranquilo? E para encerrar aqui, nós vamos pegar uma derivada da octaédrica, né? Imagina que eu vou pegar esse flúor e vou tirar o flúor e botar 2 par de elétrons aqui.
a repulsão vai ser a mesma, né? Vai ser 90 graus. Só que daí na hora de dar o nome da geometria, tu não conta que o par de elétron, né? Então tu olha só para os cloros, por exemplo, nesse íon aqui famosinho, né? Que é 4 cloros e um iodo. Então, como o iodo ele já tem 7 elétrons, né? Como é que eu sei? Grupo 17, tabela periódica. E como ele tem 7 elétrons e ganhou elétron, ele está com 8 na última, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa geometria aqui, né? Ela tem o mesmo arranjo do que essa geometria octaédrica. Então, a quadrado planar e a octaédrica, né? Tem o mesmo arranjo. Só que na hora de dar o nome da geometria, tu não conta aqui o par de elétrons, né? E aí vai ficar apenas um quadrado, que é quadrado planar. E a hibridização, nesse caso aqui, quando a gente pega uma derivada da outra, né? Que nessa quadrado planar é a derivada da octaédrica, a hibridização é a mesma, então fica sp3d2. Então não poderia ser letra I, e vamos ficar apenas com a letra B de Brava, Praia Brava, Itajaí. Em breve estaremos aí. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Eu vou deixar aqui nos links, cara, desse vídeo todas as informações possíveis, tá? Sobre minhas redes sociais, sobre o Studbook Química no UniOeste e link para grupo no Telegram e mais todos os links que conforme vai passando os anos a gente vai atualizando e deixando cada vez um jeito mais fácil, um melhor performance para você desenvolver muito bem a química ou gabaritar química no UniOeste de vez, assim, beleza? Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou deixar mais alguns vídeos aqui que são mega importantes, que possam estar relacionados com o que você está estudando. E espero de coração que você tenha um ótimo desempenho aí na prova. Beleza? Bons estudos aí. Forte abraço. E a gente se encontra por aí. Tchau.